Graça e paz, irmãos. Glorificado o nome do Senhor, pela sua presença hoje aqui em nosso meio. Que Ele possa continuar falando ao meu e ao seu coração nesta noite. Deus tem feito grandes coisas, tem feito coisas maravilhosas. Por isso estamos alegres. Por isso estamos aqui para falar algo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa noite, obrigado. Estar dando continuidade à série sobre o livro Eu Creio. Dando continuidade, cada mensagem, um capítulo do Senhor para as nossas vidas, para entendermos como devemos crer em nome de Jesus. Amém? É como a igreja missionária crê e entende em diversos assuntos. E hoje nós vamos falar sobre o pecado. É a sexta mensagem dessa série. E se você ainda não assistiu às outras mensagens, tem uma playlist, vai ser disponibilizada aí, tem aí no link. Você vai poder assistir a playlist, as outras 5 mensagens. Então, saber como nós cremos sobre diversos assuntos que a Bíblia nos aborda, que a Bíblia nos traz ao entendimento. Então, a primeira, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Romanos 5, 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. E se estendeu a todos, porque todos pecaram. Senhor Deus e eterno Pai, me coloco diante de Ti, Senhor, como canal da Tua bênção. Fala, Senhor, fala através de mim, Senhor. Usa-me nesse momento, Senhor, para comunicar a Tua palavra como Tu queres, Senhor. Pai amado, que as pessoas aqui presentes e aqueles que nos assistem possam reter essa palavra, guardar em seus corações, aos seus corações e praticá-la, ó Pai. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Conforme está descrito nesse texto, nós lemos agora há pouco, o pecado e a morte, eles entraram no mundo através de Adão, fazendo com que todos os descendentes recebessem essa herança. Se você nunca recebeu uma herança, ou você acha que nunca tinha recebido uma herança, saiba que você já recebeu uma herança. Essa herança de Adão. Talvez não seja a melhor coisa a se ganhar. Pecado. Ou seja, a tendência pecaminosa.
talvez não seja a melhor coisa você pode ter recebido. Que Adão resolveu dar para mim, para você. Mas saiba que essa herança que Adão nos deu foi quebrada em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia, ela descreve 3 aspectos para o que nós chamamos de pecado. E consequentemente, ele nos dá uma solução, a Bíblia traz uma solução, uma providência para que eu e você possamos tomar sobre cada um desses aspectos do pecado. Só que o que nós precisamos deixar claro aqui nesta noite é que, além de entender sobre o pecado, é importantíssimo saber o plano de salvação, saber a essência da salvação do pecado. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro aspecto que nós vamos ver é o pecado por natureza. Sim, o pecado por natureza, ele existe. Desde que Adão, fazendo uso do seu livre-arbítrio, escolheu pecar e deixar de lado o estado original de inocência e pureza que Deus nos criou, todos nós, seres humanos, descendentes de Adão, herdamos essa natureza pecaminosa. Herdamos isso de Adão. Davi, ele já nos afirma pelo menos 2 vezes sobre isso. A primeira vez é lá em Salmo 51:5. Você não precisa abrir. Você pode acompanhar conosco aí no telão. E aqueles que estão nos assistindo podem aí só ouvir o que Deus tem para a sua vida. Salmo 51:5 diz assim, ó, preste bastante atenção. Pois sou pecador desde que nasci. Davi falando. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele disse isso. A primeira coisa que ele disse é: pois sou pecador desde que nasci. O pecador desde que nasci. A primeira coisa que ele diz nesse verso. Sim, sou pecador desde que minha mãe me concebeu. Da mesma forma, Davi disse lá no Salmo 58:3, diz assim, ó: os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. Ou seja, Davi, em todo o seu conhecimento, recebeu de Deus isso. Teve essa percepção de que o pecado, ele já está desde que o seu nascimento, desde que a criança nasce. Paulo também faz isso. Paulo também descreve isso. Paulo deixa claro o quê? Que havia algo diferente dentro dele, algo que o dominava. Abra aí as suas Bíblias em Romanos 7:23. Paulo também percebia que algo diferente em sua vida e realmente impactava o seu ser. Romanos 7:23. Amém? Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra
com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Ele percebia que algo dentro dele, por mais que ele se esforçava, tornava-o escravo do pecado. E esse estado do pecado, nós nascemos com ele. O bebê, a criança pequena, ela já nasce com ela, com essa essência, com essa tendência pecaminosa. Quer um exemplo disso? Quer uma prova disso? Quer uma prova disso? Porque às vezes você pode estar perguntando assim, mas como um bebê já nasce com pecado? Quer uma prova disso? Os pais vão se ver nessa situação. Mas quantas mães já falaram para o filho pequeno, não coloca o dedo na tomada, senão você leva choque. E a criança faz o quê? Esforça em colocar o dedo na tomada. Se esforça em querer colocar o dedo lá, mesmo sabendo que não pode. Por quê? Porque ele já tem no seu coração a tendência a desobedecer. Mas como ele aprendeu isso? Da onde essa criança tirou isso? Da onde a criança aprendeu isso? Quem ensinou para essa criança a desobediência? Ela já nasceu com isso. Já nasceu com a tendência a desobedecer. A tendência a fazer o pecado. A tendência a pender para o mal. Esta é a natureza pecaminosa. E ela é tão radical, mas tão radical, que tirou a capacidade do homem de entender a verdade. E deixou o homem numa situação em que ele está feliz, ele está alegre com o seu estado pecaminoso. Ele está ali naquela situação pecaminosa e não enxerga que o que ele faz ou deixa de fazer é pecado. Ele já não consegue discernir o certo do errado. Por isso Paulo escreveu, e vocês podem abrir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Por isso Paulo escreveu dessa forma. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Paulo já alertava a igreja de Coríntios sobre isso. Paulo já informava essa questão do homem. 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14. É interessante notar o quanto Paulo diz sobre o pecado, o quanto ele falou sobre o pecado existente no coração do homem. Diz assim a palavra do Senhor: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. É justamente isso. É justamente isso o que Paulo diz. O homem natural,
ele não consegue perceber a obra do Espírito Santo. Não consegue entender a obra de Deus. E a solução para esse estado de pecado, essa natureza pecaminosa, esse pecado por natureza, é crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal em sua vida. Sendo então, consequentemente, perdoado por Deus, recebendo assim uma nova natureza. E buscando gradativamente um processo de santificação. Veja bem, irmãos, muitos acreditam que assim que você levanta a mão e aceita Jesus, você se torna santo. Não! A santificação, ele é um processo. É um processo gradativo. Dia após dia, nós vamos aprendendo a nos tornar santos. Dia após dia, nós vamos nos tornando mais próximos de Deus. Por isso que Paulo escreveu, abra também sua Bíblia, bastante hoje. Por isso Paulo escreveu lá em Colossenses 3:5. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5. Nós estamos aí, então, encontrando uma solução para este pecado por natureza. E Paulo escreveu assim em Colossenses 3:5. Eu vou ler só a parte A desse versículo. Diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. É isso que Paulo diz, para que possamos deixar de ter esse pecado por natureza. Nos afastarmos desse pecado por natureza, crendo que o Senhor é o único quem pode nos dar a solução para isso. Nos pode dar a salvação. Né? O segundo aspecto eu quero deixar claro para os irmãos quanto a isso, quanto ao pecado, é o pecado por escolha. Pecado por escolha. Talvez você tenha assistido nossa última mensagem sobre o eu creio e viu sobre o livre-arbítrio. E viu lá como é permitida as nossas escolhas. Então você pode sim escolher pecar. Você pode sim escolher, mas tudo tem sua consequência. Ser pecador por escolha é transgredir voluntariamente. Eu digo voluntariamente. Uma lei conhecida. Você escolher transgredir aquela lei que você conhece, que você sabe. E é justamente essas duas palavras, voluntária e conhecida, que demonstra o pecado começa onde? No coração. É lá que procede todo o pecado. É lá que o ser humano, utilizando-se do livre-arbítrio, decide obedecer ou desobedecer à lei de Deus, à vontade de Deus. É lá que o coração do homem escolhe fazer isso.
E nessa situação existem dois tipos de pecados. O pecado interno, são os que permanecem no coração, permanecem na mente da pessoa, e os pecados externos. São aqueles que se tornam ações. Você pensou no coração, guardou na mente e praticou aquilo. Os internos, não menos importante, eles permanecem no coração do homem. São o quê? A inveja, os ciúmes, a cobiça. Esses são internos. O homem pensa naquilo e permanece naquilo e deixa aquilo corroer a sua mente, corroer a sua vida. E da mesma forma, não menos importante, os externos são aqueles que geram alguma ação visível. Podendo inclusive, de certa forma, para algumas pessoas, os externos ser considerados como piores do que os internos. Porque os externos, eles podem gerar uma consequência para outras pessoas. Um exemplo disso é o homicídio. Quando a pessoa peca por homicídio, ela tirou a vida de uma outra pessoa. Foi algo que a consequência é muito grave. Porém, tanto os internos como os externos são o mesmo tipo. Não existe pecado. Me traz até uma mente uma música das crianças, que é mais ou menos assim: pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Não é isso? É mais ou menos assim? Sim? É. Pecado, pecadinho, não importa. Pecado, pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Não importa se interno ou externo. É tudo pecado. Não existe diferença. Esses pecados são as pessoas que guardaram isso no coração, levaram a mente para praticá-la. São escolhas que fizeram. E Jesus disse sobre isso. Jesus também falou sobre o pecado por escolha. Abram aí, Evangelho de Marcos. Capítulo 7, verso de número 21 até o 23. Vamos ver o que Jesus falou sobre as escolhas. A escolha que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos de forma errada. Marcos 7, 21 a 23. Amém? Diz assim: pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Paulo escreve aqui que do coração nasce o pecado. O pecado nasce no coração e fazemos as nossas
escolhas. Obedecer ou não a lei de Deus. E para resolver essa característica do pecado, para resolver essa situação, eu e você precisamos experimentar o novo nascimento. Receber o Espírito Santo em nossos corações e ser temente a Deus. Com isso, o cristão passa a ter discernimento nas suas escolhas, passam a fazer as verdadeiras escolhas, obedecendo a obra da vontade do Senhor, obedecendo o que diz a palavra de Deus. Através do quê? Através do temor ao Senhor. É o Espírito Santo quem vai demonstrar na sua vida qual é a melhor escolha. Quando nós percebemos isso, nós passamos a conhecer mais a vontade de Deus. Passamos a temer, a obedecer mais a palavra de Deus, para que não pequemos conscientemente. As nossas escolhas que virão à nossa mente, porque a tentação até vem. A tentação para o pecado até pode vir. Ela não vai sumir da sua vida. Mas você vai poder escolher verdadeiramente a vontade do Senhor, se afastando, consequentemente, do pecado. É dessa forma que conseguimos solucionar essa característica. E por fim, e não menos importante, a terceira característica do pecado é o pecado por ignorância. É um pecado muito pouco conhecido. Pecar por ignorância. E João enfatizou isso. Abra sua Bíblia. Segunda carta de João, primeira carta de João. Capítulo 5, verso 17. Primeira carta de João. Cinco 17. Quero ler só a primeira parte. Vamos ver o que João enfatizou sobre isso. João diz assim: toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Dessa forma, tudo o que fizermos está fora da vontade do Senhor, da justiça de Deus, é pecado. Tudo o que nós fazemos está fora da vontade de Deus, da justiça de Deus, é considerado pecado. No Antigo Testamento, tais pecados eram chamados dessa forma, por serem falhas humanas sem a intenção. Sem a pessoa perceber que cometeu tal pecado. Abra comigo
Um texto pouco conhecido da palavra de Deus. Lá em Levítico, capítulo 5, versos 3 e 4. Vamos ver como a Bíblia fala. Lá no Antigo Testamento, lá no começo da Bíblia, sobre os pecados sem intenção. Levítico 5, terceiro livro da Bíblia, versos 3 e 4. É interessante o que a Bíblia fala sobre isso. Você encontrou? Levítico, capítulo 5, versos 3 e 4. Diz assim: Levítico 5, versos 3 e 4. Olha só. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Amém? Olha que a Bíblia diz que mesmo sem saber aquilo é errado, fazer algo mesmo sem saber. Podemos ver que a pessoa que praticavam o pecado por ignorância, quando ela se tornasse consciente daquilo, quando ela descobrisse aquilo, descobrisse que fez algo errado, ela também passava a ser culpada daquilo. Ela também passava a ser pecadora. Exigindo o quê? Uma oferta pela expiação daquele pecado. Passamos a conhecer, eu não sabia que pequei e passo a saber que pequei, então eu sou culpado daquele pecado. João nos mostrou isso também. Primeiro João 1:8. É interessante notar que a pessoa ela não sabia que ela tinha cometido aquele erro. Quando ela percebe, ela reconhece que é culpada daquilo, mesmo sem ela saber. E 1 João 1:8, primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Muitas vezes a pessoa comete isso. Muitas vezes ela não sabe que aquilo que ela fez é pecado. Ou às vezes ela engana-se a si mesma. Ah, não. Isso aqui eu estou fazendo, mas não é pecado. Acaba enganando-se a si mesmo. Se essa
fosse a única visão sobre o pecado, não haveria diferença entre o cristão e o não cristão. E é justamente isso que nós devemos ter em mente. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas veem o cristão fazendo coisa errada, mas não, a pessoa fazendo a coisa errada, mas ela não, muitas vezes ela não sabe que aquilo que ela está fazendo é errado. Muitas vezes as pessoas do mundo olham para algumas ações e vem até o pensamento: nossa, isso é ser cristão? Cristão pode fazer isso? Olha lá, vai o crente. Mas muitas vezes, a pessoa não percebe que está fazendo errado. E muitas vezes isso nos gera até frustração, porque às vezes você está buscando viver uma vida de santidade e as pessoas te olham com maus olhos. Te olham da forma como se você fosse o pior dos pecadores. Só que há solução para isso também. Há solução também para o pecado da ignorância. Para você não cair nesse erro. Não cair em pecar sem saber que está pecando. Para solucionarmos este aspecto, nós devemos ter 3 atitudes. Preste bastante atenção nessas atitudes. São elas: primeiro, andar na luz. Se você andar na luz, não vai parecer que você está cometendo pecado. Andar na luz, viver ali conforme a palavra. Buscar estar sempre ali fazendo a vontade de Deus, andando na luz. Segundo, confessar e abandonar os pecados. Percebeu que é pecado? Confesse aquele pecado, peça perdão para Deus e não volte a praticá-lo novamente. Abandonar totalmente o pecado. E por fim, encher-se do Espírito Santo. Buscar estar cheio do Espírito Santo, porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo só darão frutos do Espírito. Não tem como dar frutos do mal. Não tem como praticar nenhuma obra que não seja para o bem e a vontade do Senhor. Isso é o que podemos ver sobre o pecado. Precisamos entender não somente esses 3 aspectos do pecado, mas principalmente entendemos como solucionar cada um desses aspectos. E principalmente ter a convicção na sua vida do plano de salvação. Entender que somente Jesus Cristo é quem pode te levar à salvação. Entender que você deve buscar a cada dia ter um processo de santificação. Estar a cada dia mais próximo do Senhor.
Amém? Curve os seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, aqui aprendemos, ó Pai, sobre o pecado, aprendemos como ele age e aprendemos como solucionar cada um dos aspectos deste pecado em nossas vidas, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, se tem algum pecado oculto, se tem algum pecado que tenhamos tomado por escolha, ou se tem algum pecado por natureza, e ainda vem sobre nossas vidas, te peço, Pai, retire de nós, e realmente eu possa escolher, buscar, Senhor Jesus, santificação para a minha vida, e viver uma vida contigo, uma vida que me leva cada vez mais a estar na tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém?